Amém. Glória a Deus. Eu gosto de ver essa chuva forte para você chegar. Glória a Deus. Chuva é bênção. Quantos lugares que tem por aí que está aguardando uma chuva, porque está tão seco que o sol está raspado, os animais morrem de sede, as plantações não conseguem sobreviver, e a nossa região é abençoada. A terrinha irrigada o tempo todo. Que maravilha. E vamos agir saúde nessa noite. Você que veio à casa de Deus, você veio no lugar certo para ouvir a palavra que Deus tem para você nessa noite, para mim, para todos nós. Eu quero ler o Salmo 127. Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão e penosamente se granjear. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua algema. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quero dizer, tem mais um início desse salmo que diz que o Senhor não edificar a casa, não trabalham os que a edificam. Que Deus não liberar a sua bênção. Você vai fazer de tudo, mas não vai dar certo. Tem que ter a bênção de Deus. Amém? Vamos orar. Fecha teus olhos, fala com Deus agora. Esse é um momento muito especial. É um momento que você está falando com o seu Criador, com o seu Salvador. E Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. E Ele quer ouvir a tua coração. Fala com Ele agora. Aleluia, Senhor. Deus de Deus e eterno Pai. Bendito Senhor seja o teu nome, Deus para tudo sempre. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui chegou para te adorar aqui, Deus, junto conosco, Pai. Nessa Assembleia dos Santos, nessa reunião dos Santos, ó Deus. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja avivando cada um. Que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja enchendo, Senhor, o coração de cada um. Com esse fervor, com essa ousadia, Deus, para te anunciar, para viver a tua presença, para te louvar, para te adorar, Senhor. Deus de honra, É Deus maravilhoso, como é bom estar no Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e cumprindo, repreendendo, Senhor Deus, toda Deus você, querido, Senhor, esta noite, ó Deus. todo Pai, dardo de Satanás, Deus contra a Santo, vida da igreja, Deus, Senhor da glória, eu pedi que o Senhor venha, Senhor amado. Deus, que o Senhor esteja quebrando agora todas as amarras de Satanás, todas as correntes do inimigo, amarra as pessoas, que sejam rompidas dessa noite, em nome de Jesus Cristo, que haja libertação, Senhor, aqueles que estão doentes, que sejam libertos, curados nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e que a tua palavra venha frutificar, terminar de frutificar no coração de todos nós. Pai, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu
confessará ao Senhor. Todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que ante Deus correr, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que ante
Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Pai, seja convosco. É com alegria que nós nos reunimos nessa noite abençoada de domingo, hoje com bastante chuva, mas a chuva é bênção de Deus e é um sinal da graça que hoje há de ser derramada, já está sendo derramada sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Eu gostaria agora de convidar vocês a ficarem de pé aí no lugar onde vocês estão e nós vamos orar uns pelos outros. Eu gostaria que você orasse em favor dessa pessoa que está aí perto de você, que está aí do lado de você. Ore por ela. Todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de misericórdia, todos nós precisamos da bênção de Deus. Não é? Então agora é o momento para você levantar aquele clamor em favor desta pessoa que está aí perto de você. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, todo... Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus, de grandeza, Deus, por esta oportunidade tão especial, Pai, Deus querido, o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui neste lugar. E nós queremos, Senhor, orar. O teu nome, Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus, Pai. De hoje, de sempre. Nós queremos orar em favor de todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Sobre Eu esse te lugar, peço, Pai, que o Senhor esteja consolando os tristes, animando os desanimados, avivando, Senhor, estas pessoas na fé. O Senhor sabe das necessidades que cada um tem, as suas Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, e pela bênção de Deus, para fazer a tua obra. seja derramada nesse lugar. Deus, eu te apresento aqueles que estão enfermos, Seja muito grato, seja qual for a enfermidade, ó Deus, que essa doença saia, cesse, que as males desapareçam, que essa pessoa seja restaurada na sua saúde, eu apresento aqueles que estão enfermos na família, no lar, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os pais. Intervém, Senhor, nesta casa. Intervém nessas famílias. Restaura, Senhor, esses casamentos. Restaura, Senhor, esses lares. Deus Todo-Poderoso, te apresento aqueles que estão fugindo, que estão preocupados com as contas, que estão passando por situações adversas, por necessidades. Eu te peço, estende, Senhor, as tuas mãos, a tua santa misericórdia, para abençoar as pessoas. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre estas vidas. Derrama o teu Espírito Santo neste lugar. Que todas as pessoas que aqui estão, apenas que nos assistem pela internet, que sejam mesmo alcançadas, cheia do teu nessa noite, que sejam avivadas pelo teu poder, pela tua graça, teu poder, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Aleluia, glória a Em Deus. nome de Jesus. Que assim seja. Aleluia. Amém. 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 Vamos Glória. dar uma salva de palmas. Aleluia. Glória. Vocês podem assentar-se. E na noite de hoje, nós temos
a honra de termos entre nós o pastor Jefferson Brito, né? O pastor Jefferson é meu amigo, meu conhecido já de muitos anos, né? Nós nos conhecemos ainda na adolescência, né? Nos encontros de jovens, lá na Cachoeirinha, né? Nos retiros de mocidade, né? E o Jefferson já tem aí uma boa caminhada também na fé, servindo a Deus. Foi pastor lá em Itacoatiara, né? Passou vários anos lá em Itacoatiara, né? 4 anos. 4 anos lá em Itacoatiara. E aqui na cidade de Manaus já passou também por vários. Jorge Teixeira 4? Só? Manacapuru 2. Sei lá, gente. Pensaram. A Cidade Nova, né? Cidade Nova também, né? Sim. Pois é, ele tem percorrido aí muitos lugares, é um amigo nosso, querido, e graças a Deus a gente o reencontrou, né? E nessa noite ele vai transmitir a palavra de Deus. Pode vir, seja bem-vindo. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, né, nesta noite por ter chegado até aqui com vocês. A minha filha, ela mora na outra rua, né? Aí eu até liguei para ela, porque aconteceu uma coisa. Olha para a igreja também, com o esposo, netinho. Disse, olha, um fato que aconteceu que quase eu retornava para vir depois, mas não retornei por causa da chuva. Eu saí de casa assim, já na chuva, preocupado em chegar, que eu gosto de compromisso com Deus, principalmente, a pessoa não pode falhar. Só que eu saí sem carteira, sem documento nenhum, sem carteira, sem documento. Eu liguei para minha filha, eu preciso levar uma oferta. Nós já saímos, e nós estamos só. Aí, pastor, hoje, mas vai chegar a bênção. Lá no Jorge Teixeira, eu lembrei que o desejo de chegar lá na igreja, na Avenida Itaúba, pastor, era tão grande, que uma vez eu fui para a igreja sem sapato. Aí eu vi os irmãos olhando para o meu pé, e eu não imaginava que eu estava sem sapato, só de meia. Meia preta, o sapato era preto, eu percebi que eu estava muito à vontade ali, era sem sapato. Mas o desejo, né, que temos de fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. E eu fico muito feliz, irmãos, em poder compartilhar aquilo que Deus, Ele põe em nossos corações ao longo de nossas vidas, né? Experiências, livramento de Deus, uma vida prática na presença de Deus. E hoje nós temos essa oportunidade. Na verdade, eu já estava aguardando o pastor Roosevelt, Jerônimo. Hoje é um momento também assim histórico, é o encontro de 2 presidentes, né? O Roosevelt e o Jefferson, 2 presidentes dos Estados Unidos da América, né? No passado, Roosevelt e Jefferson. Então, eu realmente, nessa semana, irmãos, enfrentei muitas lutas, depois do convite que ele me fez, muitas lutas. E quanto maior eram as lutas, mais eu me derramava na oração, de joelho, ali ao lado da cama, e dentro da viatura, ele sabe o trabalho, e orando, e buscando, e crendo,
porque na verdade a obra do Senhor nunca foi fácil. Eu fico feliz em chegar aqui, eu ver vocês, dia de hoje, chuva, com chuva, vocês se dispuseram a vir, a estar presente, a estar aqui na igreja. Eu lembro lá em Taquatiara, pastor, pegava a bicicleta, entrava em um ramal, chegava ali, tinha duas senhoras, avançadas de idade, 80 anos, e duas velas acesas, lamparinas. Mas o desejo era tanto, que a gente não se importava com isso. E eu ia pedalando ali a bicicleta monárquica, fazer o trabalho, eram duas vidas ali preciosas. Duas senhoras, porque são idosas, duas senhoras, de palha, um banquinho na terra. Mas Deus, Ele se agrada quando há essa disponibilidade da nossa parte. Irmãos, são tantas as mensagens, tantas as palavras, mas Deus, Ele nos direcionou para uma palavra nessa noite. Uma palavra nessa noite. Justamente para servir de edificação para mim, primeiramente, e para todos nós. A obra de Deus, ela se faz com muita luta, muito trabalho. Nunca foi fácil. Mas é assim que é bom, porque a coisa, quando é fácil, irmãos, nós já devemos ficar em alerta. A obra do Senhor, ela é gratificante quando há realmente dificuldades, porque quanto maior é a nossa luta, maior é a vitória que vem pela frente. Amém? Amém. Eu gostaria, irmãos, que vocês abrissem as suas Bíblias. Essa Bíblia aqui já me acompanha. Eu gosto dela porque ela já me acompanha em 4 Copas do Mundo. 12 anos. 12 anos. Aí eu ponho um adesivo. Eu já ganhei aquela do pastor Oswaldo. Porque ele viu assim, ele pensou que eu não podia comprar uma Bíblia. Eu disse, não. Entendeu? É porque eu gosto dessa. Aí eu ponho aqui um adesivo, ela abre novamente, porque é letra gigante. É letra gigante, não é preciso eu usar óculos. Então eu gosto dessa aqui. Mas está ali uma novinha. Eu tenho mais 3 novas, né? Mas eu gosto dessa aqui. Essa é a minha relíquia. Então vamos ler 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, Velho Testamento, capítulo 3, no versículo 2. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para todos sempre o seu nome, irmãos, é digno de ser louvado, digno de ser adorado. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, amém? Contrário? Vamos lá. É só o versículo 9 e o versículo 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: penso-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. No verso 10 diz, tornou-lhes Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará.
Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é alimento para o nosso espírito, remédio para a nossa medula, ó Deus. Aqui estamos, Senhor amado, nesta noite, para meditarmos nas Escrituras. Pedimos direção, pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos confortar, nos alegrar, nos consolidar por meio desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tendo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que eu me refiro. Não é os deuses, irmãos, feitos pelas mãos humanas. Deuses de barro, de metal, de bronze, de gesso. A Bíblia diz: e tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras. A quem? Aos nossos pais pelos profetas. Depois, irmãos, do Senhor ter falado aos nossos pais pelos profetas, Ele falou através de Jesus Cristo. Hoje em dia, Deus continua falando através da sua palavra. Então, Deus, Ele tem este desejo de falar através da sua palavra. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, ele se sente mal, ele se incomoda, fica inquieto, há uma revolta, porque não é de Deus. O prazer dele não é as coisas do Senhor. O prazer dele, irmãos, é como fala no Salmo 1, se o prazer é estar na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores, praticando, irmãos, tudo que não agrada o Senhor. Esse é o seu prazer. Mas o prazer do homem de Deus, do jovem de Deus, da mulher de Deus, é estar na presença de Deus. Hoje nós temos esta oportunidade, porque o Senhor, Ele tem algo a nos falar por intermédio da sua palavra. Se Deus falou outrora, se Deus falou através, irmão, de Jesus Cristo, hoje Ele nos fala através da sua palavra. E a palavra de Deus, irmãos, ela penetra em nossos corações, e ela não volta vazia jamais, e ela se renova a cada momento. A mesma palavra, se nós pregarmos durante todo o ano, o Senhor, Ele vai nos mostrar algo novo, algo diferente. Irmãos, o texto que nós lemos aqui nesta noite, muito conhecido, um texto muito falado, muito pregado, muito difundido, que fala acerca da unção de Deus, que fala acerca, irmãos, do objetivo que cada um de nós devemos ter no reino de Deus. Esse é o tema, né? Qual o meu objetivo no reino de Deus? Qual o objetivo que eu tenho no reino do Senhor? Então, o Senhor, Ele nos fala por intermédio da sua palavra, desta palavra imutável, irmãos. O Senhor, Ele fala de duas pessoas, profeta Elias e Eliseu. Me refiro ao profeta Elias. Até então Eliseu não era profeta, era discípulo dos profetas. E o discípulo, irmãos, ele queria se parecer e até mesmo almejava aquilo que o profeta Elias tinha. O profeta Elias, irmãos, um dos maiores profetas, assim como Moisés, Jesus no Monte da Transfiguração, apareceram lá Elias e Moisés. Tamanho, irmãos, era a unção que estava sobre a vida do profeta Elias. E onde estava o profeta, ali estava o discípulo, certamente.
Quando Elias orou e o fogo desceu, Eliseu estava lá. Eliseu presenciava tudo. Eliseu observava tudo. E ele queria aquilo para ele. Ele queria aquela mesma unção sobre a vida dele. E ele vai até Eliseu, e diz: eu quero o que você tem. Eu quero o que você tem. E Elias olhou para ele: dura coisa me pediste. Irmãos, o que é que Eliseu queria? Ele queria aquela unção que estava na vida do profeta Eliseu. Mas não é fácil ter esta unção, adquirir esta unção. Hoje em dia, nós temos observado que as pessoas estão orando mais, buscando mais a Deus, estão mais na presença de Deus, estão buscando as igrejas, estão buscando do Senhor mais proteção, eles estão orando mais, porque elas querem mais unção, elas querem mais autoridade de Deus. Para quê? Para expulsar demônios, para orar e a doença sair, para orar e alcançar os seus objetivos. Elas querem mais unção sobre a vida delas. Mas, irmãos, não é fácil ter esta unção. Não é fácil adquirir esta unção. Elias olhou para Eliseu, irmãos, e falou para ele: dura coisa me pediste. Dura coisa me pediste. Bom, para ter esta unção, é necessário, é preciso morrer para as paixões. É necessário morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas emoções, morrer para as nossas vontades. Para se adquirir esta unção sobrenatural, é necessário morrer para os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas paixões. É necessário morrer para tudo isso. Então não é fácil adquirir esta unção. E Elias disse para Eliseu: eles estavam em um lugar chamado Gilgal, que significa lugar de sacrifício. E naquele lugar eles sacrificavam a Deus, e Deus aceitava o sacrifício do Senhor a ele dado. O Senhor aceitava o sacrifício que faziam para ele. Era um local de sacrifício, Gilgal. O círculo. Ali havia um círculo. E eles ali adoravam ao Senhor. Então era bom estar ali naquele local. Mas Elias vira-se para Eliseu e disse: fica-te aqui, porque eu preciso ir até Betel. E Eliseu olhou para ele: não. Eu irei contigo, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive a tua alma, eu irei com você. Irmãos, Eliseu, ele não queria perder de vista Elias um só momento, porque ele estava determinado. O seu objetivo maior era aquilo. Não havia nada mais importante do que ele ter para a vida dele aquela unção. E a unção que ele queria era a unção dobrada, duplicada. Elias, irmãos, ele operou 8 milagres. Mas Eliseu, ele operou 16 milagres, o dobro, de 8, duplicando 16 milagres. Eliseu operou. Então, ele pediu esta unção dobrada. A Bíblia relata 8 milagres. Aquele que ele orava e o fogo caía, o corvo vinha alimentar. Naquele momento que o capitão e os 50 também, o fogo descia. Lá no Monte Carmelo também outro milagre, irmãos, e Eliseu presenciava aquilo.
Ele dizia, eu quero isso também sobre a minha vida, eu quero esta unção. E Elias disse, fica-te aqui, porque eu vou até Betel. Irmãos, Betel significa casa de Deus. Na casa de Deus há a fartura de cereal, a abundância de alegria na casa do Senhor, a proteção, é alimento, irmãos, espiritual para nós, compartilhar do pão. A presença de Deus habita em Betel, na casa de Deus. Ali, irmãos, Abraão foi em Betel. Quem fundou ali, que se tornou uma cidade, que agora Eliseu ia lá, Elias ia com Eliseu. Quem fundou foi Jacó. Quando ele estava lá, que viu um sonho, né? Ali aquela escada. Então, Jacó que fundou ali Betel. E agora se tornou uma cidade. E Elias disse para Eliseu, fica-te aqui em Gilgal, que eu vou para Betel. E Eliseu disse, não, eu irei também. Ele não queria, irmãos, se ausentar um só momento. Ele não queria perder de vista Elias, porque aquilo era o que ele mais queria, mais almejava na vida dele. Talvez, irmãos, com tantas luzes, tantos brilhos que o mundo ofereça, talvez existam pessoas que perderiam tantas outras coisas supérfluas, né? Mas que na época havia também fazendas, havia também gado, ovelhas, havia também, irmãos, criação, terras, mas ele não pediu nada disso. Ele poderia ter pedido tudo isso, mas ele queria era uma unção dobrada sobre a vida dele. Ele queria aquela unção. Então ali, Elias, vendo aquela determinação, aquele desejo, ele não se nega. Você quer ir comigo? Eu estou indo para Betel. Não, jamais. Assim como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E eles vão para lá, vão para Betel. Irmãos, é bom estar em Betel, que é a casa de Deus. É bom estar em Betel. Muitas pessoas saíram da casa de Deus, se desviaram da casa do Senhor, perderam as suas vidas. Na minha família, pessoas, irmãos, que antes da pandemia se desviaram, que já se foram, perderam as suas vidas. Primeiro porque viraram as costas para o Senhor e pagaram um alto preço, mudando da sua própria vida. Pessoa muito mais nova do que eu, um cunhado meu, da minha irmã mais nova, eles eram membros lá da igreja presbiteriana, desviou, se afastou. E o que aconteceu? Foi que houve, irmãos, esta epidemia, e ele foi acometido e não resistiu. Vidas foram ceifadas, porque estavam bem na casa de Deus, em Betel, e decidiram sair. Decidiram se ausentar da presença de Deus. Irmãos, não é bom se ausentar da presença de Deus. Eu vi muitas pessoas que se afastaram, perderam suas vidas, acometidas de doenças, pessoas na rua de casa que blasfemavam, passavam o dia nas bebedeiras, festejando, mas que contraíram, irmãos, doenças incuráveis, contraíram câncer, estão morrendo. E nós temos a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas, ela nos traz proteção, nos traz, irmãos, livramento, porque Deus está presente. Amém? Amém. Deus se faz presente em Betel. Aqui é Betel, na casa do Senhor. Porque ele disse que ele se faria presente, e o Senhor está presente. Deus está neste lugar. Os anjos do Senhor se fazem presente neste lugar, irmãos. Deus está aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, porque esta palavra está sendo pregada. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. E os séculos não se findaram.
E ali Elias diz para Eliseu: fica-te aqui novamente, que eu irei para Jericó. Irmão, Jericó é a cidade onde o cego Bartimeu, né, recebeu a cura instantânea. O cego Bartimeu, ali cego de nascença, e o Senhor curou. Jericó também foi aonde nós encontramos, irmãos, o encontro do Senhor Jesus, quando ia passando, e Zaqueu subiu em uma árvore, uma figueira brava, e ali o Senhor olhou para ele: desce depressa, porque me convém ir à tua casa. Então Jericó, irmãos, além de ser uma cidade fortificada, conhecida como a cidade das palmeiras, era uma cidade, irmãos, que já havia tido lá muitos milagres. Muitos milagres haviam tido ali, né? Antes mesmo de Jesus e depois com Jesus. Era uma cidade que, de fato, mesmo tendo uma muralha resistente, milagres aconteciam. E nós podemos encontrar Deus, Ele operando agora através de Elias. Irmãos, Deus leva Elias para aquela cidade chamada Jericó. E quando eles chegam lá, naquela cidade, Eliseu, logicamente, estava ali grudadinho ao seu lado. Não podia perder de vista em nenhum momento. Qualquer descuido era fatal, irmãos. Muitas pessoas têm se descuidado da vida espiritual, se descuidado da vida da oração, se descuidado da leitura da palavra de Deus, se descuidado da comunhão com Deus. As pessoas estão se descuidando da vida espiritual. Qualquer descuido, irmãos, na nossa caminhada com Cristo, qualquer descuido é fatal. Qualquer descuidozinho é fatal. A pessoa pode perder a vida de uma hora para outra. Então, Eliseu, ele não se descuidava em nenhum momento. Todas as vezes que Elias dizia que ia para um determinado lugar, ele já também se prontificava acompanhado. E agora, depois de Jericó, ele disse: fica-te aqui, porque eu vou para o Jordão. Lugar de repouso, lugar de refrigério, irmãos. E ali, quando Elias partiu, Eliseu continuou a sua trajetória ao lado do profeta Elias. Nos 24 horas na presença do profeta Elias. Nós temos que estar 24 horas na presença de Deus. Amém? Amém. 24 horas, irmãos, do dia, nós temos que estar na presença de Deus. À noite, durante o dia, fim de semana, feriado, a todo momento, temos e precisamos de estar na presença de Deus. Eliseu, irmão, ele não se descuidava em nenhum momento. A todo momento, o objetivo dele era aquele. O desejo maior era aquele: receber a porção dobrada do Espírito que estava na vida do profeta Elias. Eu quero que você tenha. Irmãos, a unção que estava sobre a vida do profeta Elias era uma unção sobrenatural. E ele pede aquela unção dobrada. E ele pede a unção dobrada. Então não é fácil adquirir aquela unção do profeta Elias. Quanto mais dobrada, uma unção dobrada. E ele queria aquela unção sobre a vida dele, Eliseu. E o Senhor, irmãos, através da palavra nos mostra, nos dá a oportunidade de entender este momento. Quando eles iam caminhando tranquilamente, eles iam conversando, a Bíblia diz, irmãos, que surge repentinamente uma carruagem de fogo. A Bíblia se refere a outra tradução, carros de fogo. Naquele momento ali, irmãos, eles estavam tão grudados, Eliseu estava tão grudado com Elias,
O arrebatamento era para Elias, não era para Eliseu. Estava encerrando ali o ministério do profeta Elias, e agora ele ia iniciar o ministério do profeta Eliseu. O arrebatamento ele era para Elias, não era para Eliseu. Mas Eliseu estava tão grudado com o grude, né? Como se fosse um grude ali grudado, encostado, que quando a Bíblia diz, irmãos, que separou um do outro, foi preciso separar aquele movimento, aquele rebuliço todo, separou um do outro. Talvez até tenha jogado Eliseu para o lado, né? Pegou Elias e levou de um redemoinho. E o Senhor, irmãos, naquele momento ali, Eliseu, ele começa a exclamar, né? Ele começa a exclamar e dizer: meu Deus, carro de Israel, seus cavaleiros. E ali o Senhor, irmãos, leva o profeta Elias, ele segura aquela capa, porque isso o profeta havia dito: todavia, se me veres quando eu for tomado de ti, assim se fará. Mas se isso não acontecer, se você não estiver observando, acompanhando, assim não se fará. Não, às vezes a pessoa ela quer a bênção, ela quer conquistar determinado objetivo na vida profissional, familiar, espiritual, mas na verdade, irmãos, muitas vezes não está disposta a pagar o preço, a estar ali diante de um compromisso com o Senhor. Por exemplo, se você quer alcançar uma bênção, um objetivo, e está difícil, é algo, irmãos, aos olhos humanos, algo muito difícil, mas para Deus não existem possibilidades, irmãos. Para o Senhor não existem possibilidades, mas para você é algo muito difícil, impossível. E aí a palavra lançada, a palavra liberada e lançada, porque não estava e não cabia a Elias levar e arrebatar Eliseu. Não cabia a Elias entregar para Eliseu a porção dobrada, mas cabia a Elias liberar a palavra. Todavia, se me vires quando eu estiver sendo tomado para o Senhor, assim se fará. Mas se não me ver, assim não se fará. Irmão, se você vier todos os cultos aqui na igreja, que o pastor Rússio vai fazer a convocação, assim se fará. O milagre vai acontecer. Se você faz um propósito com o Senhor, diante de Deus, e você quer alcançar o seu objetivo, assim se fará, irmãos. Você vindo, não, você vai vir, você vai participar, e vamos ganhar uma alma, vamos trazer alguém, vamos trazer um convidado, vamos trazer uma pessoa. Assim se fará, assim irá acontecer, assim a bênção vai se concretizar. Aquilo que você espera. Eliseu, ele teve que fazer a sua parte, irmãos, era não perder de vista. A partir, irmãos, da última etapa, era uma correria, irmãos, na vida de Eliseu. Se Elias ia para a cadeira e sentava, Eliseu estava observando. Pastor Roso pode ser arrebatado a qualquer momento, eu tenho que estar do lado dele observando, porque aí eu vou junto também. Se Elias ia para o banheiro, Eliseu ficava olhando aqui, no banheiro, para ver se via o profeta. Ele não podia perder de vista. Um descuido, irmãos, na vida espiritual é fatal. Um descuido, irmãos, nós podemos perder a salvação, podemos perder a nossa intimidade com Deus, podemos perder, irmãos, aquilo que de valor nós adquirimos, que foi a vida eterna. Isso é que é de mais importante. E nós podemos, irmãos, sim, perder a salvação. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E diz: se fiel até a morte, recebereis a coroa da vida. Note que nós temos que ser fiel a Deus até o último momento, custe o que custar.
Temos que nos manter fiel ao Senhor. Irmãos, aquela mesma unção que estava sobre o profeta Elias, que depois foi sobre a vida do profeta Eliseu, de forma dobrada agora, a multiplicação da panela, na farinha, do azeite da viúva. Irmãos, eram milagres extraordinários, que antes acontecia através do profeta Elias, e agora estava dando seguimento através do profeta Eliseu. Primeiro milagre, ele pega a capa. Onde está, ó Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? E toca ali, e o rio, irmão Jordão, ele se abre. O rio histórico, o rio Jordão, ele se abre. Então nós podemos ver, irmãos, que esta unção, esta capacidade, esta capacitação, ela não é só para o tempo dos profetas. Escute aí. Esta capacidade, irmãos, que Deus nos entrega é para nós em nossos dias. Uma vez, um meninozinho paralítico, não caminhava, não andava, e chegaram com ele, e estavam dando remédio comprado em São Paulo. E aí aquele menino já ia tomar um remédio que não estava fazendo efeito nenhum, de 10 anos. Aquele remédio caríssimo, vou dizer filho de quem? Aquele remédio caríssimo. Aí eu falei, Deus, irmãos, no exato momento, Deus ele vai te usar para liberar a palavra. No exato momento. Algo sem ser premeditado, algo sem ser programado. E ali, irmãos, a palavra liberada do Senhor foi, irmãos, você crê que Jesus pode te curar agora? Ele disse, eu creio, eu acredito. 10 anos, mínimo. E a palavra seguida foi, irmãos, a partir daquela confiança e daquela declaração, foi, então, levanta que Jesus já te curou. E ele levantou. Hoje ele é um médico, aonde ele passa ele buzina, nunca esqueci aquilo. Nunca esqueci aquilo. Filho de um político influente aqui, uma política influente, deputada estadual. E aí, aquele momento ali, irmãos, era o momento da palavra ser liberada. Algo que não foi premeditado, mas naquele exato momento ali, a unção de Deus, irmãos, ela passou sobre a minha vida e alcançou. Então, é naquele momento, é naquela hora, é na madrugada, é fim de semana, é no dia de chuva, que acontece em determinada situação inesperada, você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Amém? A unção de Deus, irmãos, não era só para os tempos dos profetas, dos apóstolos. Aquela unção, ela está sendo derramada nos últimos dias. A Bíblia diz, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo? Qual o objetivo principal? A primeira pergunta: qual o nosso objetivo no reino de Deus? Meu objetivo é só cantar, o meu objetivo é só louvar, é só ir e marcar, se fazer presente. Irmãos, Deus ele quer fazer de todos nós um profeta, uma profetisa. Amém? Amém. Uma profeta do Senhor. Você vai liberar a palavra e vai acontecer. E ai daquele que se levantar contra você. E se ninguém acreditar, irmãos, vai só, porque o Senhor é contigo. É Deus que vai na tua frente. É Deus que vai adiante de você. É Deus que prepara, que capacita. Esta unção é para a igreja. Esta unção, ela, irmãos, está sendo derramada
sobre a igreja de Deus, nos 4 cantos da terra. Mas é necessário acreditarmos e crermos que eu tenho esta unção, que eu posso, irmãos, que a autoridade de Deus está na minha vida, que se de repente Deus me usar naquele velório e de repente dizer, dentro de uma palavra profética, defunto, levanta-te e anda. Irmãos, quando Deus, Ele fala, nós temos apenas que liberar. Se o profeta Elias não tivesse orado para que a chuva caísse, ou então para que o fogo descesse, se Eliseu, Josué não tivesse orado para o sol parar, Josué, Elias, o que aconteceu? Elias, o machado subiu. Então, realmente, irmãos, Deus, Ele quer que esta unção, que esta capacitação, que este preparo, Ele alcance a cada um de nós. Alcance a cada um de nós. Na nossa vida, na tua casa, no teu trabalho. Aquela mesma unção sobrenatural, irmãos. Deus, Ele quer fazer de cada um de nós profetas, profetas capacitados. Existia, irmãos, naquele tempo uma escola de jovens profetas, no tempo do profeta Elias, jovens profetas que consagravam as suas vidas, buscavam a presença de Deus. Então nós também, irmãos, temos este desejo de uma melhor qualificação, uma melhor preparação. Às vezes a pessoa quer fazer, mas não sabe como fazer, como agir. Então qual é a minha missão no reino de Deus? Qual é a minha missão neste reino? Irmãos, a Bíblia chama, irmãos, daquela pessoa que realmente recebeu um talento, enterra o talento. A Bíblia, irmãos, na verdade reprova. Nós temos que receber o talento, granjear, multiplicar, duplicar. E esse talento, irmãos, daqui a pouco você se torna alguém realmente que está na frente da obra missionária, da obra do Senhor. Já está dirigindo, já está pregando, já está compartilhando, já está semeando a palavra de Deus, já está falando do amor de Cristo. Isso de forma, irmãos, de forma sobrenatural, onde o Senhor te capacitou, onde Deus te preparou. Então, a mesma unção, a unção que estava na vida do profeta Elias, ela está também sobre a nossa vida, sobre a igreja de Deus, irmãos. Esta unção, irmãos, é uma unção que ela passa de gerações em gerações, porque Deus é o mesmo Deus imutável. O Senhor se faz presente nas gerações. E Deus, Ele quer que as coisas sobrenaturais aconteçam. Irmãos, a experiência, cada um de nós, cada um temos experiências individuais, particulares. Deus é o Deus de fogo, como diz na palavra. O nosso Deus é o Deus de fogo. Ele responde com fogo, e a sarça ardia e não se consumia quando Moisés subiu lá no monte. Então Deus, Ele se manifesta e se revela como fogo também. Irmãos, este Deus de fogo, Ele quer também que a unção dEle esteja na nossa vida de uma forma tão intensa que nós possamos ser tochas humanas, aonde o inimigo ele observa e alguém que tentar se aproximar de nós pode ser, irmãos, virar um tição, pode na verdade receber um choque, um choque de 220 volts, de 220 volts, irmãos. Alguém que quer de forma intencional prejudicar uma pessoa. E Deus é que guarda, Deus é que protege. E aí alguém tenta preparar uma armadilha, ou até mesmo tocar na tua vida. Irmãos, eu estava orando tanto, eu estava buscando tanto a Deus, irmãos, que de repente eu me dei conta que eu estava dando choque nas pessoas.
Se alguém chegava, estralava, ainda saía um foguinho, né? Pega, o que é isso? Isso não é. Aí alguém dizia assim, não, é a forma estática, né? Porque tem hora que a pessoa está pisando não sei aonde, aí tem uma hora que dá um choque. Mas a experiência, irmãos, que nós temos é a vida de consagração, é a vida de oração na presença de Deus. Então experimenta isso. Faz uma campanha de oração, né? De 91 dias, né? De 23 dias, Salmo 23, 91 dias, Salmo 91. Faz uma campanha, irmãos, sem vacilar, de joelhos, se tranca, né? 20 minutos de oração ali, naquele propósito, 6 da tarde ou meia-noite, para você ver o que acontece. A faísca que vai acontecer, o fogo de Deus que vai te acompanhar, ali no teu lençol, ali na tua cama. Ai de quem, irmão, se aproximar da tua cama, do teu lençol, daquele tapete onde você dobra o teu joelho, irmãos. Aquele tapete é um tapete de fogo, onde você ora, e ali é a tua intimidade com Deus. Através daquela intimidade com Deus, ele se revela, e Deus ele guarda os seus filhos. Amém? Amém. Havia uma perseguição sobre a minha vida, irmãos. Essa perseguição, não conto detalhe no que se refere a nome e nem a determinada pessoa. Na vida profissional, aonde haviam pessoas que estavam se destacando, que estavam nos meios de comunicação, que estavam na mídia, que estavam em evidências, que estavam nos holofotes, que estavam sendo reconhecidos, isso diariamente. E de uma hora para outra, essas pessoas se voltaram contra mim. Por quê? Porque não estava compactuando e nem compartilhando com determinadas situações, com determinadas atitudes, e aí se voltaram. E naquele momento, irmãos, eu senti ali uma tristeza. Senhor, por que isso está acontecendo? Essas pessoas me enfurecidas, tentando me prejudicar, e eu sou teu filho, eu sou teu servo. Irmãos, o que aconteceu é que o que o Senhor disse para mim, irmãos, para confortar o meu coração, somente espera o que vai acontecer, que eu sou Deus, eu sou teu Deus. Irmãos, vocês não acreditam o que aconteceu. O mal que eles falavam e propagavam que iria vir sobre a minha vida, veio sobre a vida deles. E eu vi uma dessas pessoas chorando, derramando lágrimas, pedindo perdão. E foi algo, irmãos, que Deus confortou meu coração meu coração e disse: eu sou o Senhor teu Deus. Ai daquele que mexer com um dos meus filhos, com a menina dos olhos de Deus. É Deus, irmãos, que se levanta do trono. Amém? Amém. Sem haver reação nenhuma de minha parte. E o que acontece hoje, que caíram e só irão se levantar, irmãos, se eles se converterem de fato para Deus. Não irão se levantar mais. Profissionais desta cidade caíram, que estavam na mídia, nos holofotes, mas que caiu por terra, porque de Deus não se zomba. E Deus, irmãos, esta unção, a unção do fogo, a unção, irmãos, que Deus derrama sobre a nossa vida, ninguém pode nos fazer mal, ninguém pode nos causar dano nenhum, porque é o Senhor que nos guarda, é Ele que nos protege. Então, esta igreja, ela tem esta unção, a unção de Elias. Amém? Aquela unção, irmãos, do passado, ela está sobre a nossa vida. Precisamos então declarar, precisamos liberar a palavra.
liberar a palavra. Aqui a visão, né? Vamos crer no impossível e dar o primeiro passo, né? Aí Deus ele começa a agir no sobrenatural, entendeu? E os milagres vão acontecendo. Então, não é a nossa capacidade, mas é a unção de Deus sobre a nossa vida, que nos protege, que nos guarda, que nos concede livramento, vitória, que nós oramos e o sobrenatural acontece. Amém? Então, às vezes, mas somente Josué que foi capaz de orar e o sol se deteve. Não. Você também pode olhar, Senhor, tempo formou, mas detenha-te chuva, né? Até eu chegar na igreja, até eu chegar em casa. Aí quando você chegou na igreja, choveu, chegou em casa, a chuva riu. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, né? Irmão, a experiência é, na verdade, Deus ele quer que nós passemos para que nós possamos instruir, para que nós possamos levar, testemunhar, cada um de nós, dentro da nossa experiência, da nossa intimidade com Deus. Na madrugada, aí no nosso quarto, joelho dobrado naquele tapete, né? Aquele tapete, irmão, se aquele tapete falasse, né? Aquele cobertor, aquela coberta falasse, que te cobre, irmãos, se alguém chegar ali, carregado de pecado, de iniquidade, ele pode cair duro, né? Ele pode cair duro, porque a unção de Deus sobre a tua vida está impregnada ali, naquele local. Já às vezes, irmãos, alguns momentos, já vi testemunho, já compartilhei aqui em Manaus, quando determinados irmãos estão dormindo naquela casa, os anjos do Senhor estão em cima da casa, estão no portão. Quando eu passo lá, eu vejo ali os homens ali brilhosos, ali com a espada. Já vi 2 vezes, as pessoas comentam, comentam. Já vi ali fogo lá em cima, eu pensei que estava pegando fogo, incendiando. É a unção de Deus, irmãos, que está ali. Às vezes nós passamos despercebido, não está acontecendo nada. Mas no reino espiritual, irmão, existe muita coisa acontecendo. Deus ele nos guarda 24 horas. E a nossa caminhada com Cristo deve ser baseada na caminhada de Elias com Eliseu, né? 24 horas, Eliseu na presença de Elias, incansável, incansável. O seu objetivo era receber uma porção dobrada. E dessa mesma forma, o objetivo maior é esse, receber esta unção, irmãos. Porque com esta unção, nós vamos entrar na cidade santa, na terra prometida, né? Nós vamos caminhar em direção a Cristo, o nosso nome continuará escrito no livro da vida. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus te ilumine grandemente, né? E vamos buscar esta unção, vamos buscar esta capacitação. Essa capacitação é para a gente vencer as dificuldades, vencer as adversidades da vida, vencer os problemas, vencer as barreiras, vencer a nós mesmos, né? O desânimo. Nossa, eu estou desanimado, não vou ler a Bíblia, estou desanimado, não vou orar. Então, esta unção é para vencer o desânimo, vencer as lutas, vencer os problemas, vencer as guerras, os conflitos. Esta unção é para isso. Por isso nós precisamos. Senhor, eu preciso desta unção. Eu preciso desta capacitação, né? Desta preparação, deste poder sobrenatural sobre a minha vida. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Que Deus ilumine, que Deus guarde, proteja e multiplique. Vamos orar, apresentar diante do Senhor. Convido você a ficar em pé, em nome de Cristo, glória a Deus. Louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome. Levanta as tuas mãos agora para receber do Senhor esta unção, a unção de Elias, que estava na vida de Elias, que foi para Eliseu, agora ela é derramada sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre esta igreja. É a unção da ousadia, a
unção. Recebe esta unção. Recebe esta coragem. Recebe este poder, vida, sobre a tua vida espiritual, sobre o teu ministério. Recebe esta capacitação, recebe esta autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai bendito, ó Deus de Elias, ó Deus de Eliseu, ó Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus dos profetas, derrama, Senhor, da tua unção, a mesma unção, Senhor, que estava sobre a vida de Elias. Vem derramar nesta noite, vem derramar sobre este irmão, sobre esta irmã. Vem capacitar, vem preparar, vem instruir, vem tomar em tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te louvamos, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Veio passar a palavra para o pastor Uso, mas contar um pequeno testemunho sobre a fidelidade no dízimo. Fidelidade no dízimo. Irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. A Bíblia diz: provai-me nisso, diz o Senhor. A pessoa que eu mencionei há pouco, ele dizia: não, o dízimo é para o homem, o dízimo é para o pastor, o dízimo é para isso. Ele já se foi, ele se desviou de forma angustiante, ele partiu. Certa vez, irmãos, em uma das convenções da igreja, nós saímos tarde da Praça 14, e aí lembramos que nós não tínhamos deixado a janta. E com as filhas pequenas, mas com aquele amor ardente, né? Pelaquela comunhão e as atividades de dia e à noite. E agora estamos voltando com fome. Quando nós chegamos em casa, e abrimos o portão, tinha um banquete lá. Frango, farofa, macarrão, maionese. Fui lá, peguei o frango quente. Aí, será se não era frango, Coca-Cola, farofa, arroz, macarrão. Perguntei da minha irmã. Não, tem, eu estou querendo também, mas eu não tenho. Perguntei da irmã da Igreja Batista. Perguntei do outro, saí perguntando os irmãos. Ninguém. Vamos fazer o seguinte: estamos com fome, vamos fazer uma oração, consagrar, né? Depois a gente conversa sobre isso, mas vamos matar a fome. Quebrar toda. Irmãos, nós nos alimentamos, sobrou, dei para a vizinha, para minha irmã, né? E aí queria saber, mas de onde foi? Lá da Igreja Batista do Canadá. Como que pastor não foi eu? Eu não fui. Como é que veio deixar? Eu não sei quem foi. Entendeu? E o frango ainda estava quente, né? Aí nós jantamos, tranquilo, ainda sobrou para o outro dia. Aí dei para minha irmã, dei para a vizinha da Igreja Batista, né? E todos nós jantamos bem ali. Eu não esqueci mais daquilo. A outra vez fomos para a igreja, né? E voltamos da igreja, esquecemos o ferro na pressa de passar em cima da cama. Irmãos, não ficou nem a marca no lençol. Nem a marca ficou no lençol. Era para ficar no mínimo queimado, onde estava o ferro quente ligado na tomada. E o ferro pegando fogo e o lençol não ficou nem a marca. Deus dando livramento, para a gente não perder a casa, não perder tudo, né? E aí Deus guardou, Deus deu o alimento, irmãos, e na verdade Deus, ele multiplica, né? Multiplica, Deus guarda, repreende o devorador quando nós somos fiéis. Quando nós somos fiéis a Deus. Eu fiquei triste que eu esqueci a carteira. Aí, não, mas não vai ficar assim não. Por causa da chuva e tudo. Mas, irmãos, é tão bom a gente poder contribuir com o reino de Deus, com a obra do Senhor. E qualquer igreja,
que a gente possa ir, a gente não pode ir de mãos vazias. Peço perdão a Deus hoje, né? Não vim hoje do arroz. Mas só que a Paraty é também uma viatura, ninguém prende, né? Ninguém vai prender, mesmo sem documento. Não tem documento lá e eu também não tenho documento. Tá sem lenço, sem documento. Aquela música, né? Mas ninguém leva, não tem esse perigo, não. Pastor Rússio, obrigado, graças a Deus, né? Fiquei feliz em compartilhar na palavra do Senhor. Pastor Rodrigo se aproximando, que Deus abençoe. E aí eu conheci os irmãos lá atrás, né? Bora, próximo, ele vem de lá. Que é de lá de Novo Israel, lá da Alvorada, Ileia, Jorge Teixeira, tem vários lugares. Jorge Teixeira. Muito bom, hein? E ela? Jorge Teixeira. João Paulo? Legal, lá em cima, né? Muito bom. Obrigado. Obrigado pelo convite. Aqui na mão. Aqui na mão. Obrigado aí. Eu agradeço ao pastor Jefferson, né, por ter aceito, né, o nosso convite, né, e ter vindo aqui trazer a palavra do Senhor. E eu quero pedir que vocês orem, né, em favor do Jefferson. Hoje ele atua, ele presta serviços para a Polícia Civil, né? Ele trabalha lá no meio dos policiais, essas ações que a polícia às vezes faz, né? Essas coisas aí, ele está lá no meio. Né? Ele está sempre aqui no IML, né? E nessas ações aí da Polícia Civil, já se viu aí no meio de tiroteio, né? Olha aí, precisa da proteção de Deus para guardá-lo desses momentos aí. Mas como o servo do Senhor está lá, Deus o colocou lá porque Deus tem um propósito também na vida dele lá onde ele está. Amém? Amém. Então que Deus abençoe. Né? Nós vamos agora fazer uma casa para a obra do Senhor nesta noite de domingo. Eu vou pedir à pastora Ana para distribuir aí os nossos envelopes, né? Se você quiser, precisar, pode pegar um envelope desses para trazer a sua oferta de amor para a obra do Senhor. E eu quero dizer aos que estão nos assistindo pela internet, ainda está? Vocês que estão nos assistindo, vocês podem contribuir através do Pix. Eu vou dar para vocês o nosso Pix, para que através dele você possa fazer a sua contribuição. A nossa chave no Pix é esse número de celular que eu vou dar para vocês agora. Anote aí. 92 98 442 9125. 92 98 442 9125. Então você pode anotar e através desse número de telefone você pode enviar a sua contribuição de amor para esta obra que nós estamos realizando aqui na cidade de Manaus. Então levante agora aí na sua mão a sua oferta, a sua contribuição, seu dízimo, que eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas estas pessoas que vão contribuir com a tua obra. Peço que o Senhor esteja abençoando todas essas pessoas, devolvendo a elas tudo aquilo que elas estão dedicando a Ti nessa noite. Dá a elas a prosperidade. Também oro, Deus, em favor daqueles que não podem contribuir nessa noite, que o Senhor os abençoe também com a prosperidade e que eles possam contribuir e que sejam grandemente abençoados pelo Senhor, como o Senhor sempre faz. Pai, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Então você pode fazer a sua contribuição
Deus abençoe todos aqueles que estão contribuindo, né, e que aquilo que você está contribuindo não venha lhe fazer falta, mas que seja o motivo da bênção de Deus na sua vida. Amém? Bem, meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer de coração a presença de todos vocês. Por si o jubileu de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor.